bem-vindos a mais um episódio do Tech in Touch, uma temporada de podcasts focada nos desafios do marketing B2B Tech, aqui do IT Show, e hoje nós vamos falar sobre dados em movimentos, como mensurar o resultado e o impacto real do field marketing nas operações de marketing nas empresas. E para isso, tenho dois convidados hoje, o Felipe Vani e a Carolina Venturini. Tudo bem, pessoal? Bom, eu sou o Felipe Vani, sou Head de Marketing para Américas da Kaspersky, uma empresa de cibersegurança que protege dados desde usuários domésticos até grandes corporações. Eu sou a Carolina Venturini, eu sou gerente de marketing Latam da The Cat Systems Group, que é uma logtech canadense que tem mais de 40 anos de mercado. Bom, vamos começar nosso bate-papo falando sobre essa questão como capturar e ativar as informações em tempo real. Vou começar com a Carolina, então. Tá. Quais estratégias, assim, vamos pensar lá do início, qual a estratégia que você usa para coletar dados em campo? E especialmente em eventos, né? E como que você garante que esses dados cheguem ao CRM? Quais intervenções tem nesse meio do caminho? Sim, a gente prioriza 3 passos que são fundamentais lá na The Cats. O primeiro é ter realmente um formulário que seja friendly, né, tech friendly, e que também já seja uma primeira barreira ali de segurança, né, dos dados e da pessoa que está se inscrevendo. A segunda parte é garantir LGPD, né, que é algo essencial para o nosso mercado, e dentro de uma multinacional isso é levado muito a sério, então eu preciso ter ali aquele opt-in da pessoa. E também, dentro da The Cats, a gente tem uma equipe que se chama de Client Dev. E essa equipe ela é responsável por filtrar dentro do CRM tudo que é qualificado e que não é qualificado. Então, a gente já vê o e-mail, se é o do profissional ou se não é. Já vê se a empresa realmente existe, ou se não, se ela tem algum ambiente online, ou se não tem. Então, a gente tem essa equipe que é dedicada a cuidar dos contatos, porque no marketing B2B, essa lista de contato é o que a gente tem de maior arma, né? Para trabalhar e, enfim, para conseguir garantir nossas campanhas, garantir os nossos leads. Então, por isso que realmente é necessário ter uma equipe que seja dedicada a essa garantia de... É o maior asset, o dado é o maior asset, mas e como é que essa filtragem é feita? Além do saber se é um e-mail profissional, se não é, tem algum modelo já de qualificação nesse primeiro momento, ou ele é uma etapa posterior? Exato, então tem esse primeiro modelo, né, que realmente o que já é óbvio que é, sei lá, se tem um teste, 123@123.com, aí realmente já é excluído. Mas se fica alguma dúvida, assim, uma empresa que pode ser que exista, principalmente porque como a gente olha para a América Latina como um todo, é uma região grande, né, então... e a gente trabalha com empresas de diversos portes, desde grande até pequeno. Então, para ter esse double check, e ele geralmente é feito, ele volta para a equipe de marketing, a gente tem ali uma sequência de e-mails que a gente manda para garantir que aquele lead realmente está interessado e entre ali numa régua de interesse. E aí, Felipe, pensando, né, na sua visão, e como o time de TI e marketing atuam em conjunto para trabalhar, para transformar esses dados, que são dados brutos, né, dos eventos, ainda pensando em volumetria, né, dos grandes eventos, para transformar isso em insights estratégicos tanto para marketing quanto para vendas, né, para impulsionar a geração de demanda? Eu acho que, antes de tudo, assim, nem só falando de TI e marketing, mas quando a gente fala de integrações entre times diferentes, é importante que a gente tenha uma definição muito clara dos objetivos que a gente quer atingir. Então, a equipe de TI, eles entendem da parte de tecnologia e eles vão saber auxiliar o time de marketing a estruturar os dados, né, a criar uma arquitetura de dados, a integrar os sistemas, criar automações, trabalhar a governança, como a Carol disse, né, que é muito importante, o LGPD, a gente está trabalhando com dados de clientes, a gente precisa garantir a governança desses dados. Mas o time de marketing ele precisa dar os inputs do lado mais sensível de o que realmente é relevante quando a gente está interagindo com o cliente, com como que vai ser essa jornada do cliente, ou até mesmo características que a gente tem do cliente onde a gente precisa olhar para que o time de TI ele entenda como que ele tem que estruturar os dados e como que ele vai poder fazer a entrega desses dados para o time de marketing. E um outro ponto que eu acho muito importante é ter certeza que toda essa conexão, toda essa integração,
ela permita que os dados eles sejam facilmente acessíveis e de uma forma muito rápida. Os dados eles têm que estar disponíveis para que o time de marketing possa tomar decisões e integrar também com outros times, como times de vendas, por exemplo, que é uma sinergia fundamental que tem que existir. E se você tem dados de um mês atrás, você que é o que geralmente a maioria dos times de marketing eles fazem hoje, você analisa coisas que já aconteceram e você perdeu o timing daquilo e você está analisando coisas que, principalmente no mercado de TI, ele move muito rápido. Então, talvez coisas que nós estávamos discutindo um mês atrás já não são mais prioridades para aquele cliente. Ele já está olhando outras tecnologias, ele já está olhando outras soluções e talvez até já falando com o seu concorrente sobre isso. Eu vou trazer 2 pontos que acho que saíram 2 pontos muito bacanas dessas falas de vocês. O primeiro é a questão, o papel da TI, o papel do marketing, o papel de vendas em todo esse ciclo. Mas eu vou trazer talvez um papo que para mim era de uns 10 anos atrás, mas que pode ser que ainda tem muita empresa ainda nesse cenário, que marketing é o shadow IT. O marketing vai lá, contrata a própria plataforma, não informa a TI, aí eles começam a receber dados, inputs, conexão de API que não sabe nem de onde vem. Qual é o momento de fazer essa conexão? A gente falando lá ainda antes de vendas, antes para garantir que a nossa plataforma, né, nosso stack de tecnologia está conectado com o restante da empresa. Qual é o momento que a gente envolve? Para vocês já mudou isso? É depois que vocês tomam a definição? É antes? Como é que funciona esse processo? Bom, eu diria que no mundo ideal ele seria uma decisão conjunta, né? Então, quando você está começando a elaborar o projeto, você está, por exemplo, hoje em dia muitas empresas elas querem investir em ABM, né? Que é o Account Based Marketing, que não é algo fácil de se fazer. Ele é complexo, ele exige uma quantidade de informações, de dados do cliente, de conhecimento daquele mercado, de segmentação. E para que você consiga atingir esse tipo de granularidade em ABM, você precisa ter sistemas que te permitam fazer isso. Porque se você for fazer isso de forma muito manual, simplesmente não vai acontecer. Você não vai conseguir escalar isso para outros clientes. E então, desde o começo, o time de TI ele tem que estar envolvido ali para que a definição das ferramentas, para que os testes da ferramenta, ela seja feita no momento onde você está traçando toda aquela jornada, para que aquilo faça sentido, para que aquilo tenha integração com sistemas, seja o que vocês já utilizam, ou talvez seja uma empresa nova e está definindo os sistemas de CRM, etc. Quanto mais essas ferramentas elas se conectarem, melhor vai ser a qualidade dos dados e de integrações entre dados que você vai ter. Porque a questão de quando você vai trabalhar esse tipo de ação, não é você olhar para o lead especificamente, você tem que olhar para a conta. Né? Todos os leads que elas estão dentro daquela conta, porque cada uma vai interagir de uma forma diferente, elas vão te gerar insights diferentes. Como que você consegue consolidar esses insights e ter uma definição de qual status que está aquela oportunidade ou não. O que acontece geralmente é que as empresas elas não têm esse alinhamento com TI. Né? Os times de marketing eles vão para o mercado, eles tentam buscar soluções mágicas e trazer isso para o time de TI, e o time de TI tem que se virar que nem você comentou, criar APIs, e fazer integrações que, com o tempo, ele vira um Frankenstein que ninguém mais sabe o que conecta com o quê. E aí eu vou pegar agora o segundo ponto. Então, que a gente falou da questão se você demora muito tempo para, né? Você tomou a fotografia de um mês, você demorou muito tempo para tomar ação, seu concorrente já está lá falando com ele. Porque a gente acaba participando dos mesmos eventos, né? Os concorrentes participam dos mesmos eventos, fazem as mesmas ações, acabam falando com os mesmos públicos, né? Aquele público decisor. E como é que aciona os dados em tempo real depois de um evento? E como é que a gente mensura, aí, Carolina, já vou puxar essa pergunta para você, nessas vendas de ciclo de venda, né, nessas vendas mais longas, né, que tem um ciclo mais longo. Uhum. Como é que eu mensuro o impacto e como é que eu trabalho esses dados em tempo um pouco mais real? Por isso que eu acho que é importante ter realmente uma equipe dedicada. Eu só queria complementar uma coisa que o Felipe falou disso, né, do marketing, é que muitas vezes também existe a pressão, a gente falando de B2B, da área comercial, né? Sem dúvida. Então, assim, com certeza, o mundo ideal é todos estarem juntos e encontrarem uma solução. Mas o meu maior stakeholder, quando eu olho dentro da empresa, é a área comercial, né? E eles estão lá, cadê meu lead? Eu quero essa empresa, eu quero esse contato, como é que eu faço? Então,
só colocando, né, um pouquinho mais de tempero na sua resposta. Agora, sobre o que você me perguntou, né, de como, né, entrar em contato em tempo real, como não perder, né? Assim, se é um evento e essa pessoa teve no nosso stand e tudo mais, aí realmente é o trabalho da equipe de vendas de logo tentar marcar reunião, até mesmo no próprio evento. De vendas apenas? Não, também de marketing, é verdade. Mas, assim, eu acho que marketing tem que preparar o ambiente para que e também dar o suporte para que a equipe de vendas consiga, né, garantir que esse lead se qualifique, que ele entre ali numa linha de relacionamento. Agora, você estava me falando em ciclos, mas isso nem sempre é muito rápido que se resolve, né? A gente tem os ciclos longos, né? Então, como manter, né, esse contato interessado? Aí eu também trabalho muito com CRM e realmente de nutrindo esse contato de materiais interessantes para ele. Então, entender realmente o que esse cara está buscando, qual que é a dor dele e o que eu tenho dentro de casa que eu vou manter ele interessado durante esse ciclo de vendas, não falando das negociações comerciais, só puramente o que marketing pode fazer, né? Então, é sempre mostrando casos de sucesso com outros clientes que tenham o mesmo perfil, trazendo economias. Então, por exemplo, a gente trabalha com ferramentas de last mile, né, que são entregas de última milha, roteirização. A gente tem uma calculadora que a gente dá para esses clientes, né, nessas fases, que eles podem calcular quais vão ser os ganhos que eles vão ter em tempo real. E acontece muito também de fazer benchmarkings, ou seja, levar esses clientes para conhecerem clientes que já estão atuando com as nossas soluções. Então, a gente procura engajar esse cliente ao máximo durante esse tempo. E sem também insistir, né? Respeitando o tempo e a abertura desse cliente. Mas encontrar esse limite entre um e outro é muito difícil. E qual que é a sua visão da questão de encontrar esse limite, Felipe? É muito difícil porque são vários times diferentes que eles precisam trabalhar com sinergia, né? Que é o que a gente estava falando antes. E fazer com que todo mundo fale a mesma linguagem, eu acho que é o maior desafio. Porque quando você trabalha a jornada do cliente dentro de um programa de marketing, você já está pensando em todos os touch points que você vai ter lá dentro, e isso inclui touch points da área comercial também. E a área comercial ela precisa entender também como que essa jornada está fluindo, né? Não é só o marketing fazendo as interações, não é só a nutrição, não é só campanhas, né, anúncios para atrair o cliente, mas tem muita questão que eu acho muito importante na questão do B2B, que é você criar o relacionamento. E vendas ele tem um papel fundamental na questão dessa criação de relacionamento. A gente pode, de fato, utilizar ferramentas no marketing, como a própria nutrição, se ela for bem construída, você pode criar um certo nível de relacionamento, mas, como a Carolina estava dizendo, a área de vendas ela tem um papel assim, fundamental nisso. E ter esse alinhamento entre o time de vendas e marketing é muito importante. Que nem você comentou até em relação à parte dos eventos, né? Geralmente o marketing ele investe muito na parte digital, ele dá muito valor para a parte do marketing digital, porque no marketing digital a gente é muito fácil de você mensurar os resultados. Você tem touch points muito específicos, muito diretos, e você consegue mensurar aquilo de uma maneira muito assertiva. O que já num evento, ele já é um pouco mais... são sinais mais sutis que você tem. E muitas vezes a interação, se não a maioria, se não todas as vezes, a interação ela se dá com alguém do time comercial, seja um SDR, um account manager ou até um executivo. E muitas informações são tratadas ali do que está sendo, quais são os pain points daquele cliente, que tipo de soluções que ele está interessado. E se isso morre ali com o time de vendas e isso de alguma forma não vem para o marketing, aquele ponto, aquele touch point, aquela curvinha da jornada do cliente, ele acaba se perdendo. Então, até esse ponto que eu ia comentar sobre eventos, esses eventos presenciais costumam ser subestimados nessa jornada digital. E então, quais são esses pontos que você colocou? Porque, no final das contas, como é que a gente identifica a influência do evento? Que nem você falou, a informação morreu ali com o comercial, morreu com o vendedor. Como é que eu faço para, então, não morrer ali?
para tirar dali e trazer isso para o CRM, ser mais um dos pontos de interação, ou da nutrição, ou da influência do evento nos negócios que estão em pipe, ou do pipe que vai ser criado? Uhum. Bom, primeiro, eu concordo com você que ele é subestimado, e eu acho que o principal motivo pelo que ele é subestimado é, como eu estava falando, os resultados eles são difíceis de você mensurar, eles são intangíveis, e o que é intangível geralmente não se dá o valor devido àquilo. Se a gente não mede, não é marketing. Exatamente, mas a gente pode monitorar esse tipo de ação, sim. E a gente pode converter isso em dados, e não só isso, mas a gente pode criar uma narrativa por trás disso, porque muitas vezes algumas métricas importantes elas não estão ali no dashboard. Eu sou um grande fã de dashboards, eu adoro ver os dados, analisar e entender como aquilo está evoluindo, mas muitas vezes a informação ela não está lá. Ela está, por exemplo, com o time de vendas. Então, esse engajamento com o time de vendas ele é muito importante. Mas tem outras formas também de você ter informações, por exemplo, num evento ali ao vivo, né, um evento presencial, de você obter essas informações, como criar alguns formulários inteligentes ou analisar a interação que você está tendo com os seus convidados. E mesmo eu, particularmente, eu gosto de fazer no pós-evento, de você analisar essas sutis diferenças ou ações ou interações que elas acontecem. Então, ela pode ser, por exemplo, números de acesso numa página específica que você criou para aquele evento. Então, o aumento de acessos ali, ele te traz informações. Um aumento, mesmo que sutil, de engajamento daquela conta com redes sociais ou com materiais institucionais da sua empresa. E que nem eu falei antes, a gente não pode olhar o lead pelo lead, a gente tem que olhar sempre a conta, porque às vezes o decisor que estava ali no evento não é a mesma pessoa que fez o download do white paper no seu site. E você precisa entender quem são cada um dos influenciadores e dos decisores e começar a entender esses números. A partir do momento que você monitora e você engaja com o time de venda, você tem essa troca com o time de venda e eles vão te dar esses insights do que aconteceu ou deixou de acontecer, você começa a entender o porquê que aquilo aconteceu. Eu acho que mesmo dentro de uma campanha de marketing digital, o evento presencial ele é muito importante porque ele muda a percepção. Tem coisas que no digital você não consegue fazer com o cliente. E ali no evento, geralmente você consegue virar essa chavinha. E como é que a gente faz para criar essa experiência para que ela não se torne fria e genérica, né? Qual o papel da automação? Porque tem, né, o volume de dados que a gente trata é muito grande, né? Por exemplo, no evento. Como que a gente faz que a automação pro field marketing não seja mais uma ação genérica? Aí é muita questão no digital, a gente obviamente vai usar diversos tipos de ferramentas para tentar engajar com o cliente. E a automação é uma delas. Eu acho que hoje ninguém tem dúvida do quanto a automação é essencial no marketing, porque é a forma que você tem de escalar, de você gerar consistência, de você manter toda a interação com o seu cliente sem que exija processos manuais. Mas eu acho que a automação ela é muito parecida com o que hoje acontece com a inteligência artificial. As pessoas elas veem a ferramenta, elas usam a ferramenta, mas elas não adicionam inteligência naquilo. Então, elas geram um resultado robótico. O que a gente precisa fazer, por exemplo, num caso de automação, é você alinhar o que você está fazendo na automação dentro da tua estratégia e da tua jornada de cliente que você definiu. Então, você pode sim, por exemplo, no caso de um evento físico, você está coletando informações ali, você falou com o seu time de vendas, você criou formulários, você sabe quem é o executivo que conversou com aquele cliente e você sabe o que eles estavam discutindo, quais eram as necessidades daquele cliente naquele momento. Você pode criar uma automação bem segmentada, onde você vai imputar essas informações e, por exemplo, esse cliente ele vai receber, horas depois do evento, um e-mail daquele executivo que ele estava conversando com informações complementares sobre um determinado assunto que eles estavam discutindo no evento. E isso não vai dar aquela impressão de que foi um e-mail automatizado. Talvez até ele se pergunte, nossa, como que ele conseguiu ser tão rápido e me mandar as informações? E isso gera um sentimento de atenção para aquele cliente e isso ajuda no relacionamento dele com o cliente, com o vendedor. Agora, se você usa, como por exemplo, uma nutrição genérica, sem segmentação nenhuma, o cliente, quando ele recebe aquele e-mail, talvez ele não tenha o menor interesse naquilo que você está falando. Então, ele vai encarar aquilo como uma forma de propaganda ou como uma forma robótica de isso foi automatizado e mandaram sem nem conhecer, sem nem entender o que eu realmente preciso. E quais os critérios
para escolher esse stack de tecnologia para suportar tudo isso? Assim, só, né, Claro, colocando um pouco mais, né, do que o Felipe estava falando, é muito human to human, né? Exatamente. No final das contas, é isso que vai importar. Então, eu acho que as equipes de marketing, elas precisam ter realmente, genuinamente esse cuidado, assim. O nosso cuidado, por exemplo, em evento é tanto que, assim, a gente fica observando os executivos de venda e com anotações. Com quem que você falou, do que se tratava, justamente para a gente tentar personalizar ao máximo a jornada daqueles contatos. Aí falando sobre, então... Levando isso em consideração. Né? Então, realmente, eu acho que assim, tem alguns pontos que você precisa avaliar antes de entrar, né, com alguma solução de MarTech. Até como o Felipe comentou, tem muitas, né, no mercado, enfim. O ponto, assim, lógico, você tem que pensar em implementação, no custo daquilo, né, o que cabe, o que não cabe, mas é importante que seja algo que agregue. Não que seja mais uma ferramenta para estar ali e pesar no dia do executivo que vai utilizar. Porque às vezes isso acontece, né? Oferece milhões de coisas, mas às vezes só precisa daquilo naquele momento. É legal ter 1 milhão de coisas? É legal. Muitas vezes a gente fala isso, né? Estou usando uma ferramenta que é uma Ferrari, mas eu uso como se ela fosse um Fusca. Então, eu acho que é realmente ter esse cuidado de ser útil no dia a dia. E eu acho que o mais difícil é que a gente estava falando toda da pressão. Eu preciso do lead, preciso disso, preciso ser mais rápido, preciso estar na frente do meu concorrente. Definir o que é útil e que vai ser útil, né, por um longo tempo. Exato. E o que vai ser só pontual, eu acho que é uma das coisas mais difíceis. Com certeza. Para que a gente, porque toda essa quando a gente fala da definição da tecnologia, a gente não está falando do fornecedor A, B ou C, né? A definição do que dado aquela tecnologia vai me trazer, como eu vou trabalhar aquele dado e como aquilo vai me gerar resultado e tornar mais tangível, talvez, essa interação Exato. Do evento no campo. Se for um ABM, muito mais importante trabalhar essa questão de como a plataforma vai me suportar a gerar essa inteligência, porque o dado pelo dado, acho que isso é muito importante. Porque a gente tem muita pressão de marketing, né? Se não é mensurável, não tem como trabalhar com marketing. Não. O dado por si só também não gera nada. O dado é dado. O pessoal de branding chora, né? Quando você fala isso. Não dá para trabalhar com marketing se não é mensurável. Exato. Mas e o insight que a gente vai tirar do dado? E o que tem de colateral de resultado que é retirado das ações que a gente faz? Como a gente pode conseguir trabalhar ferramentas ou ações ou estratégias que gerem mensuração, inclusive do branding, né? Mas não é só no dado que vai estar ali. Não, porque teve tantos cliques ou que teve tantas visualizações. É muito além disso. É verdade. E eu acho que essa orquestração que acaba colocando a gente até um pouco no papel de tecnologia, para trabalhar junto com a área de TI, de falar, olha, eu preciso desses entregáveis para gerar resultado, para poder demonstrar resultado pro CEO, pro líder de vendas e pro CFO, que aí é um outro cenário, uma outra linguagem, uma outra abordagem. E aí, Carol, já vou começar a falar sobre a questão de atribuição. Nessa experiência sua, né, não só da Descartes, mas de outras, assim, como é que, pensando nessas campanhas híbridas, como demonstrar o resultado e qual o melhor modelo de atribuição para demonstrar o resultado para um público tão distinto como o CFO, nesse caso? Sim. Eu acho até engraçado, é o Phygital, né? O famoso Phygital. Eu sei que você está falando da minha experiência como um todo, mas na Descartes é muito peculiar, porque quando eu comecei, juro, meu segundo dia indo para o escritório, pandemia, o governador de São Paulo falando, olha, todo mundo vai para casa. E assim, eu fui justamente contratada para implementar uma visão 360 na empresa, então trazer essa experiência de eventos, essa experiência mais física, né, do que o digital, e eu tive que reprogramar toda a minha vida para como é que eu vou fazer isso no digital. Até as empresas, né, as grandes feiras e tudo mais, elas fizeram a versão digital delas, né. Realmente não é a mesma coisa, mas foi bom porque eu posso dizer que as nossas campanhas digitais, elas ganharam muita maturação, porque, né, já faz
alguns anos que a gente mensura e consegue chegar ali bem no lead já pronto para comprar, né? Mas eu acho que é importante ter esse balanço, né? Assim que foi liberado, que a gente pôde entrar com o físico, até como o Felipe disse, tem coisas que o digital não dá pra gente, né? Essa percepção de você, no olho, de você conversar e você entender realmente que a tal pessoa foi a que baixou o nosso white paper, mas não necessariamente ela é tomadora de decisões, ou então ela vai passar esse conteúdo para quem tá lá, para quem que faz sentido a nossa solução. Mas, no final das contas, quando a gente vai falar com o CFO também, no mundo ideal, seria importante que tudo tivesse compartilhado, que as equipes todas olhassem com a importância que tem essas ações, mas ele vai ver números. Então, assim, não adianta também eu chegar para ele com uma super apresentação, explicando com imagens ou com falas, o porquê que Olha como o nosso stand estava bonito. Olha que lindo, exato. Ele pode até achar legal, ok, mas nem precisa. Carol, me traz aqui uma planilha de Excel, que é isso que eu quero ver. Então, assim, no final, o máximo que você conseguir mensurar é bom. Então, quantas pessoas foram te visitar? Se você tem algum espaço de fala, quantas pessoas assistiram, quantas pessoas foram depois. Então, assim, o máximo de detalhe que a sua equipe conseguir buscar nesse evento é importante. Desses contatos, tá? X foram, quantos você conseguiu uma reunião ali, quanto tempo durou. Assim, são detalhes realmente mínimos, mas que vão defender essas ações, né? E depois, lógico, o que virou prospect, chegou em algum orçamento, quanto é que foi, e assim, no melhor dos cenários, quantos clientes fechamos que vieram desse evento. Aí sim você explica ali bonitinho o seu ROI para o CFO. Só complementando da Carol, eu acho que o CFO ele não quer ver dados de vaidade, né? Então, não importa quantos cliques tiveram, quantos compartilhamentos, ele quer saber justamente dados que vão ajudar a impactar o lado financeiro da empresa. Então, eu concordo com a Carol, né, que o CFO ele vai olhar principalmente para os números, embora eu acho também que é importante que ele entenda a narrativa, né, porque ele não é uma pessoa de marketing. Então, às vezes você fala para ele assim, eu converti tantos MQLs em SQLs. E ele vai olhar para você e falar, ok, o que isso significa e como isso impacta na oportunidade. Então, ele precisa, quando você entrega os números, você precisa entregar com uma certa narrativa para que ele entenda e principalmente focar em números onde vai fazer sentido para o CFO, onde ele vai conseguir realmente traçar esse trajeto de tipo, ok, como que o marketing está realmente influenciando. Então, alguns outros números que eu geralmente costumo trabalhar bastante com o CFO é o custo por oportunidade. Então, porque aí ele tem uma ideia bem precisa de custo versus benefício, né? O que aquilo está trazendo para a gente através daquele custo. Essa própria parte de qualificação de leads, eu acho que é importante também que ele entenda essa passagem do funil. Então, porque depois do SQL ele vai virar um pipeline, depois ele vai virar uma oportunidade, mostrar também dentro do ciclo de venda, né, o tempo de venda que você tem e como que a gente consegue encurtar esse tempo de venda. E o ROI, que é o grande clássico, muitas vezes é difícil, né, de você conseguir mensurar ele propriamente, mas é o que realmente brilha o olho do CFO, que é o famoso retorno do investimento. Mas eu acho que todos esses pontos, assim, são dados que são extremamente importantes, né? Os KPIs importantes para a gente apresentar para o CFO. Mas tem esse aspecto que você trouxe da narrativa. Porque a gente faz toda a venda para o cliente. Então, para o cliente, a gente prepara o pitch, faz o conteúdo de educação, topo de funil. Por que a gente não faz isso também para os stakeholders internos, né? O CFO não está preparado, não é do dia a dia dele falar sobre MQLs, SQLs, Sales Acceptance Opportunities, não fala nada da nossa linguagem. Então a gente tem que traduzir isso mas contar a história vai engajá-lo mais no dia a dia com a gente. Não só o CFO, outras áreas também. Eu acho que o grande desafio, né, e aí trazendo um pouco pro dia do Field Marketing, é essa questão dessa diversas atividades que a gente está fazendo, porque quando a gente vai mostrar o todo, olha, investi tanto em marketing nesse trimestre. O retorno foram tantas novas oportunidades, tivemos tantos fechamentos, tivemos isso. Isso é simples. Mas como é que a gente traz isso nessa multicamada, por exemplo, quando a gente vai falar com vendas? Para falar sobre os modelos
como é que eu mostro para ele a atribuição dessa jornada com multitoques, mostrando que teve... Para essa oportunidade de fechar, a gente teve 130 interações. Como é que eu trago isso também de uma forma palatável, de uma forma que pode ser consumida por outros públicos? É realmente desafiador, mas assim, também acho que não foge muito do que o Felipe falou do CFO. Realmente, olha, vou apresentar os meus resultados e contar essa narrativa, contar essa história e explicar como é que funciona realmente uma campanha de marketing. Olha, para a gente chegar nesse resultado, a gente teve que impactar X mil pessoas. Então, para você entender que a jornada também não é tão simples. Assim, quando ele chega para você, ele já está bem prontinho para estar com você. Mas por que esse contato chegou até você? Então, acho que é realmente contar essa história, né? E trazer, assim, quanto mais você conseguir trazer esse executivo, principalmente de vendas, para perto, melhor é. Eu vou trazer um pouco de experiências passadas, assim, de mostrar que tem certas atividades que não vão gerar lead, vão gerar novos contatos. Vou dar um exemplo. Um exemplo com experiência passada, talvez para outras empresas funcione como geração de demanda. Mas Content Syndication, ele gera novos contatos para mim, porque vai ter gente baixando material que eu não conhecia, dentro de uma lista, se for account-based marketing, dentro de uma lista conhecida, definida. E isso daqui vai me gerar novos contatos. E esse novo contato aí vai passar por um ciclo de nutrição, aí vai ser convidado para eventos, vai ser convidado para outras ações. E trazer essas nuances, eu acho que é o grande desafio quando a gente vai comunicar para os outros. Porque dentro do marketing a gente entende que, ok, esse investimento não vai ser o retorno de investimento direto, essa ação. Mas ela, composta por outras ações, é que vai me gerar o retorno dessa ação, dessa atividade. Eu acho que também é muito apresentar um timeline, né? Então, assim, para realmente também até você conseguir manobrar a ansiedade. Gerenciamento de ansiedade. Exato. É primordial para nossa área. Exato. Então, assim, quando a gente vai apresentar, também acho que é importante falar, olha, esse aqui foi um ciclo, você virou um prospect, mas foi um ciclo que demorou X tempo. Então, assim, eu acho que continua na defesa, né? Continua valendo a pena, quanto mais investimento a gente consegue encurtar ou não. Ou então, realmente, essa ação não valeu. Então, assim, mas é realmente, acho que essa transparência também com a área de vendas. Se eles estiverem dispostos a aprender, a estar junto com a gente também num cenário ideal. É um processo, né? É um processo. Em vários anos, por exemplo, trabalhando já há bastante tempo nessa empresa que você está hoje, você tem um ciclo de construção de confiança com as áreas para poder trazer essa narrativa. Com certeza. Então, isso é uma jornada, não é uma coisa que na primeira reunião você vai apresentar toda essa questão da linha do tempo, que ações que não geram resultado, e já traz... E já vai ter Exato. Vai ter um entendimento imediato. Exato. Eu acho que uma parte curiosa do marketing é que muitas vezes os outros times entendem marketing como uma área distinta e separada, que está lá organizando evento, ou fazendo brinde, ou tentando ser criativo. E, na verdade, o marketing é uma área curiosa porque ela ajuda diversas outras áreas, mas ela também precisa do contrário. Então, o marketing vai prover recursos para ajudar o time de vendas a trazer mais vendas, mas ele precisa que o time de vendas traga informação, que ele compreenda essa jornada, que ele entenda quais são esses touch points que a gente tem. Então, que nem você estava falando, quando a gente tem múltiplos pontos de contato, geralmente o marketing ele olha o primeiro e o último, né? O first e last touch. E escolhe um para medir. Exatamente. E principalmente, primeiro que assim, eu acho que quando você está falando de contas específicas de ABM, ou até de field marketing como um todo, eu acho que ele é muito pouco para que você entenda, porque o importante não é só você saber onde converteu, porque não necessariamente aquele último toque foi realmente o que converteu. Na verdade, você fez todo um trabalho antes, aquele ele só culminou em trazer a oportunidade final ou concluir a venda. Mas você precisa entender toda aquela trajetória para você conseguir replicar isso mais para frente. E você só vai entender essa trajetória se, por exemplo, o time de vendas te der input sobre o que foi feito, sobre o que foi falado, sobre como que ele viu que aquelas ações impactaram o cliente. Voltando na questão de eventos presenciais, mais importante ainda, porque é onde a gente perde um pouco de controle do que está sendo falado. Então,
Eu acho curioso que marketing ele é uma área que ele está em todos os lugares, que nem a gente comentou aqui, está falando com o CFO, a gente está falando com a área de vendas, a gente está falando com o time de TI, para que tudo funcione. A gente precisa deles e eles precisam da gente. Então é uma troca muito grande e muitas vezes é muito difícil você conseguir essa sinergia. Em vários pontos, né, quando você falou dessa informação, por exemplo, da informação que vem do time de vendas outras áreas, a gente está falando de dados também qualitativos. E como é que eu transformo isso para tomada de decisão? Seja de marketing ou seja da direção executiva da companhia? Eu acho que você trabalhar aquela questão de narrativa, de como que as coisas acontecem, como elas começam e como elas terminam, de você ter essa compreensão e você criar uma narrativa em cima disso, ajuda com que as pessoas elas absorvam melhor em como aquilo funciona. Porque se a gente entrar nos detalhes técnicos, nos jargões de marketing, não vai acontecer. A gente precisa digerir isso um pouquinho. E que, né, a gente está até falando de métricas dentro de branding, né, que você comentou que o pessoal fica doido quando fala de métricas. Tem formas de você mensurar, de certa forma, o impacto de branding, ou seja, de percepção de marca, de confiança. Você tem desde métodos mais tradicionais como pesquisas de mindshare, você tem NPS, que você pode rodar para um grupo específico para entender se, por exemplo, um grupo que participou de um evento, se a percepção deles mudou, você pode fazer um pré e um pós, mas você pode ter outras métricas, de novo, mais sutis, onde você consegue perceber isso, então, interações com conteúdos específicos ou institucionais, e até mesmo em ações, por exemplo, de outbound, você consegue ver com o próprio time de SDRs como que está a resposta dos executivos aos approach deles. Então, porque conforme você tem mais presença de marca e você gera confiança com seus clientes, geralmente a resposta do outbound ela é mais fácil, né? O convencimento ali, a tratativa para você agendar uma reunião é muito mais fácil. Então, existem métricas sutis, mas se você pegar elas individualizadas, elas são muito fracas. E eu acho que o grande segredo, para que todos entendam, é você englobar tudo isso com os insights dos outros times, com as métricas mais específicas de digital, com as métricas mais sutis de eventos ou ações mais direcionadas, e você criar essa narrativa, porque daí os outros times eles vão conseguir compreender muito melhor o que está sendo feito, como que está sendo traçada essa história e como que isso finalmente culmina em números, em vendas e por aí vai. 100% de acordo. Perfeita a resposta. Porque a questão para mim principal é como eu transformo tudo isso em dados, vamos lá, dados, né? Não, ou insights que sejam acionáveis para uma tomada de decisão. A Carolina trouxe muito bem essa questão. Pode ser que o evento é bom ou não é bom, mas aqueles dados que estão ali esses dados sutis, que acho que ficou muito bom esse nome, inclusive vamos adotar agora. Esses dados sutis, eles ficam escondidos ali de uma certa maneira, que é difícil a gente trazer isso para o dia a dia, para uma tomada de decisão de um novo investimento ou de uma continuidade de uma campanha mais direcionada quando a gente fala do ABM. Traduzir isso para tomada de decisão, para mim, que ainda é eu acho, né? Eu estou retomando esse ponto porque, no fim das contas, é como a gente... Quando eu falo com o CEO, por exemplo, é muito mais para uma tomada de decisão ali do dia a dia. Então, como é que eu trago isso para tomada de decisão do CEO, por exemplo? Como é que eu trago esses insights, compilo isso? Porque, no final das contas, o evento é uma ação de marketing, né? O marketing é um líder dessas várias interações de várias áreas que a gente falou. Como eu trago isso para o CEO e falando, olha, tudo isso que nós trouxemos. Eu acho que a narrativa é super importante, mas mostrar para ele, olha, agora a gente vai tomar essa ação. Isso daí é o grande desafio de como trazer isso no dia a dia para ele. Eu acho que é isso. Acho que também o embasamento vem de tudo isso que a gente falou, né? De toda a história que a gente vai contar, de tudo que a gente observou, de todas as anotações que a gente tomou. Então, e também acho que tem que ter muita confiança, né? E autonomia para a equipe realmente poder fazer isso. Então, né? Vamos botar mais uma camada de complexidade, que é, agora, Carolina, então, pensando nos eventos multipaís.
Assim, agora da América Latina. A gente estava falando aqui então de atuação na América Latina. Como é que eu trago esse impacto em diferentes culturas? Porque a cultura Brasil, a gente está aqui. E na Colômbia, o Chile, o México, são culturas totalmente diferentes, distintas. Então, como é que eu trago como eu mensuro esses dados sutis dentro de culturas e países diferentes? Nossa, isso é um mega de um desafio, de verdade, porque realmente tem muitas particularidades. Eu posso dar aqui um exemplo, só fugindo um pouco do evento, que eu sofro muito, que é de comunicação, por exemplo, né? Eu tenho uma equipe de comunicação que me apoia e você vê as diferenças, né? Aqui no Brasil, a gente tem diversos meios, mas se eu olho para o Uruguai, por exemplo, são 2 principais. E como é que você consegue uma oportunidade? Então, assim, é muito complexo. E para eventos também é mais ou menos isso, sabe? O Brasil, o México, acho que eles são mais parecidos de perfil, mas quando você vai para o Uruguai, para a Argentina, para o Chile, já é um perfil diferente. Então, assim, eu acho que é isso, assim, a gente tem também que focar em quais são os objetivos para cada um dos lugares e entender que são culturas diferentes, que são, enfim, momentos diferentes, tipos de empresas diferentes. Então, eu acho que é mais ou menos por aí, assim, tentar se adaptar da melhor maneira e também que todo mundo esteja na mesma página sobre essas diferenças. Não vai esperar o mesmo resultado que você tem do México no Chile. São diferentes. E eu vou dizer ainda que não precisa nem ir tão além de em outro país. Você pode, dentro da própria estrutura da empresa, você tem unidades de negócio que elas falam a língua própria delas. Elas têm o público delas, elas têm um cliente diferenciado, a forma, o approach delas com o mercado é diferente. E isso gera ruídos tal qual você tem em outros países. Obviamente, outros países é mais difícil, porque você tem uma questão de língua também, né, que adiciona uma camada a mais ali de complexidade, mas isso existe dentro das próprias empresas. Eu acho que uma maneira não vou dizer de resolver, porque eu acho que, como a Carol disse, é um super desafio, não é fácil de lidar com isso, mas uma maneira de você tentar, pelo menos, criar uma certa padronização em como você reporta os resultados, ela vai ajudar com que você faça com que todos falem a mesma língua, todos estejam olhando para a mesma direção e você tem uma visibilidade geral do que está acontecendo, mas, ao mesmo tempo, você permite com que essas unidades, seja de negócio ou de países, elas tenham a própria regionalização dela, a própria criatividade. Então, é uma forma de você mensurar, por exemplo, você criando KPIs específicos, onde todos eles têm que seguir, e eu acho que ajuda também você ter, por exemplo, templates e playbooks, onde todos estão muito bem alinhados com os objetivos principais do negócio, e você permite com que eles adicionem os deles próprios. Então, que eles tenham KPIs regionais, para que eles possam seguir, e que você permita que eles tragam mais criatividade, para que eles possam adaptar isso para o ambiente onde eles estão. E eu acho isso muito positivo, porque muitas vezes é regional, mas o que aquela regional, pela necessidade que ela tem, às vezes por falta de recurso, ela busca uma alternativa, uma solução para um desafio, que muitas vezes a gente pode replicar isso em outros países ou outras unidades de negócio. Então, e se você engessa demais, se você cria um framework muito engessado, você acaba impedindo que tragam soluções inovadoras para isso, e você fica fazendo sempre o mesmo arroz e feijão de sempre. Eu vou falar um pouco da minha percepção com base histórica, assim. No Brasil a gente tem é muito mais informal. Assim, se no México eu faço um evento que eu vou de camiseta, né, mesmo da empresa ali, estilizada, com a mensagem do evento, é quase, nossa, eu não vou ser ouvido. Todos os eventos que eu vou no México, a gente fala, vá despojado, todo mundo de terno e gravata. Porque é cultural. E aí isso traz também uma formalidade aos eventos, que essa captura desses dados que a gente tem falado, das conversas, é muito mais complicada, é muito mais fácil eu fazer uma apresentação breve para depois eu descer para um outro nível de interação mais exclusivo para fazer a abordagem e identificar as dores daquele contato ou daquela conta especificamente. No Brasil, eu consigo fazer essa discussão dentro de um evento.
No Chile é um outro cenário. E eu acho que o grande ponto é entender isso e trazer isso também dentro da história, dessa narrativa que a gente tem que construir. Porque isso faz parte de como que a gente também vai mensurar o resultado no fim das contas na ponta. Eu acho que assim, é fundamental a escuta das equipes locais, né? De quem está lá. Field. Exato. É escutar, é realmente e confiar, sabe? Para de novo gerenciar as ansiedades e as entregas para cada, porque realmente é muito peculiar. E mesmo aqui no Brasil, mesmo internamente, cada lugar tem os seus detalhes que você precisa ajustar. Passando para um ponto de como é que eu meço esse nível de maturidade? Ou qual metodologia que a gente pode aplicar para identificar esse nível de maturidade de field para esse nível de conversa que a gente está tendo aqui? Eu acho que isso tem que estar muito alinhado também com o objetivo, né? Se a gente traça esse objetivo, se a gente teve a escuta da equipe, se a gente fez também o nosso trabalho, aí eu acho que a gente tem que ir para o teste mesmo, né? Arriscar. E a partir dessa primeira vez que você arrisca, você vai conseguir ter os insumos para aí sim analisar o que dentro, né, enfim, dos KPIs que são definidos, do storytelling que você colocou para essa ação. Eu acho que é muito tentativa e erro, né? Sim. Nesses casos. E aí, Felipe, para complementar esse modelo, que combinações de ferramentas, ou a gente falou muito de automação, enfim, não tem como não estar numa mesa em 2025 e não falar de IA. Quais são as ferramentas ou quais são os entregáveis que você busca para conseguir fazer essa construção dessa narrativa de indicadores? Bom, primeiro, eu acho que a gente não pode analisar ferramentas de forma individualizada. Eu acho que é muito mais a questão do conjunto e como que essas ferramentas se comportam uma com as outras, como que elas interagem, como elas se integram. Mas, assim, eu basicamente colocaria 3 pilares essenciais em cima de como definir ferramentas, e em cima de cada pilar, com certeza, teriam várias ferramentas rodando ali em cima. A primeira delas é a própria coleta de dados. Então, que a gente comentou, digital é muito fácil de você fazer isso, mas você tem que pensar também ali no field, como que você vai captar essas informações. Então, você tem que ter ferramentas, nem que seja formulários inteligentes para captar a informação da pessoa que está ali, ou como você usa as informações que você escaneou da credencial dele no evento, ou como você traz a informação do vendedor e imputa isso no sistema de uma maneira fácil. Porque o vendedor ele também não vai querer perder o tempo dele, que ele vai estar conversando com clientes e ficar preenchendo um monte de informação. Então, existem várias ferramentas hoje no mercado que elas vão te ajudar a vencer alguns desses desafios. A outra camada, eu diria que é o próprio CRM, mas não o CRM em si, mas como que você engaja com esse CRM. Então, você pegou, por exemplo, as informações lá do evento, como que você imputa isso dentro do CRM e como que você correlaciona as informações que estão dentro daquela mesma conta, que é o que eu estava falando lá de não analisar o lead, né? Você vai, as contas, elas têm vários contatos lá dentro, com várias interações diferentes, com vários inputs diferentes, como que você vai consolidar tudo isso dentro do CRM? E a terceira camada, eu diria que é a parte mais de tecnologia relacionada à automação, então como que você vai escalonar e manter consistência disso, mas também a parte de inteligência, que vamos resumir isso de uma forma não tão correta em dashboards. Então, os dashboards eles são uma das ferramentas, só para ter como exemplo, de como você vai trazer essa informação. E a questão é muito mais de como você estrutura as informações lá dentro do que o dashboard por si só. Porque você pode ter um dashboard com N informações lá dentro, e se você não conseguir bater o olho ali e você conseguir identificar onde estão os gaps ou onde estão as oportunidades, ele simplesmente não resolve. E eu acho que é justamente nessa... Assim, a inteligência artificial, ela conseguiria entrar em cada uma das 3 camadas, com certeza, para facilitar aquele trabalho, para reduzir a necessidade de inputs ou para fazer a correlação entre as informações do CRM. Mas eu acho um uso mais interessante da inteligência artificial justamente na tomada de decisão. Então, quando você tem as informações finais e aonde você tem todos os dados do que está acontecendo lá, eu acredito que a inteligência artificial ela pode
ajuda muito em você achar os pontos principais. Porque com certeza, você tem que ter uma equipe ágil e bem treinada para conseguir interpretar esses números, mas a inteligência artificial ela está para ajudar a gente e com certeza ela vai facilitar muito o trabalho de identificar o que precisa ser identificado. E aí, então, nessa questão da agilidade, aí, Carolina, como sua equipe trabalha dados em tempo real para fazer uma mudança, por exemplo, num evento no mesmo dia? Eu acho que aí a gente fica mais physical, né? É mais o físico, é realmente a escuta. É você ver, então, por exemplo, se há um espaço de fala, como é que a plateia tá reagindo. Isso a gente faz muito em webinar, né? É mais fácil. Você vê como é que tá indo ali a audiência. Você já joga uma enquete, já provoca, já traz uma história de sucesso. Então, de novo, eu acho que é muito a escuta, como é que a audiência está se comportando. Tem algum exemplo que você já fez? Olha, eu posso falar que o último que a gente fez, ele foi muito bem sucedido. Assim, a gente participou de um painel que era para falar também sobre inteligência artificial e torre de controle, bem focado para gerenciamento de frotas. E eu percebi que durante o painel, o nosso executivo ele não estava com muito espaço. Só que no final, quando a gente estava vendo as perguntas, eu fui rondando e fui eu mesma meio que, você já ouviu falar sobre isso? Vamos fazer uma pergunta. Então, assim, é meio que também um trabalho de formiguinha, né? E no presencial, né? Então, com isso, ele acabou sendo o executivo que mais teve perguntas no final. Eu puxava, eu ouvia alguma coisa interessante, eu via ali a reação e puxava, nossa, interessante o que ele falou, né? Acho que eu vou perguntar sobre isso, né? A pessoa, não. Então, assim, eu ia fazendo meio que esse trabalho de espiã. De identificar ali no tete a tete quem é. Então, assim, também a gente tem que estar... Isso de novo, né? A gente está falando de físico. O físico eu tive que ser realmente ali, colocar minha carapuça de produtora e ir atrás. Que é necessário. Exato. E a gente não pode esquecer disso, né? E agora, como evitar ruídos ou trabalhar com dados parciais, tirar isso da equação para a gente não se precipitar? Assim, os dados em tempo real que você recebe, principalmente falando de um evento, primeiro é muito difícil você ter esse tipo de informação. Ter um engajamento com o time de vendas, mais uma vez, é muito importante, porque muitas vezes a gente depende só do time de marketing, como a Carol estava falando, do time de marketing perceber e tomar ação, mas o time de vendas ele está lá no campo também. Então, se você conseguir ter um bom engajamento, um bom treinamento com aquele time, eles vão também começar a trazer mais insights para você. Falando, não necessariamente é uma palestra, mas, por exemplo, ações mais específicas dentro de um stand. Às vezes você tem uma esquina ali com uma demonstração, ou você tem uma atividade de engajamento, também ele pode te trazer informações. Você pode também utilizar, às vezes, a própria demonstração para a pessoa te prover insights, às vezes até de forma digital. E você pede para ele preencher algum formulário, o que ele achou, até um formulário de avaliação, se ele gostou, se não gostou. Nem sempre é fácil, porque nem sempre as pessoas no evento elas têm muitas coisas para ver. Geralmente os eventos que a gente participa são eventos gigantescos, as pessoas elas querem rodar e conhecer a maior quantidade, visitar a quantidade maior possível de stands. Mas você pode tentar puxar essas informações e elas vindo diretamente e com um interesse genuíno daquele cliente, a possibilidade de você ter dados relevantes e honestos é muito grande. Eu acho que a maior parte do ruído que existe são informações que elas vêm ou de forma duplicada e com sentidos diferentes, ou muitas vezes é porque ela é incompleta. Então eu acho que esse treinamento, vamos dizer assim, com o time que está lá, e não só o time de vendas, o próprio time de marketing, geralmente se você tem uma presença grande, você tem mais de uma pessoa de marketing ali, todos têm que estar muito bem alinhados em saber como compreender o que está acontecendo, trazer essas informações e discutir. Eu acho que até é difícil também de fazer, mas seria muito bom se você conseguisse colocar alguns checkpoints durante o evento para que o time se reúna, compartilhe aquelas informações, aí como que está ali, como que está aquele stand,
e vocês consolidam essas informações e vê, essa abordagem não está funcionando, por que o pessoal não está interessado nessa demonstração? E ali você ainda tem um tempo de manusear isso e inverter a situação ou aprimorar o que você está sendo feito. E essa questão de ouvir o grupo é interessante porque você elimina a percepção individual, né? Que acaba sendo ruído, e no final das contas você tem uma visão, porque se mais de uma pessoa está tendo a mesma percepção, aí sim eu acho que é o que vale. Porque às vezes a gente é muito iludido às vezes por uma percepção individual. Mas está faltando isso. Aí você vê só aquela pessoa está falando que está faltando aquele ponto. E no fim das contas a gente tira isso do nosso, né, do ruído para poder focar no fato. Às vezes é um cliente que reclamou e só ele está insatisfeito e você acaba mudando toda a dinâmica sem saber, por causa de uma pessoa que não gostou, enquanto as outras estavam satisfeitas com aquilo que você estava provendo. A gente volta como os maias faziam a comunicação mesmo, exatamente. Né? Falando, né? Sentar e os checkpoints. Isso foi maravilhoso. Isso. Bom, eu quero agradecer muito, de verdade, a discussão que a gente teve aqui. E eu quero deixar o espaço para vocês fazerem uma consideração final sobre o tema, sobre o que vocês queiram trazer para o nosso público. Legal, obrigada a você, Felipe. Obrigada, Felipe. Eu acho que foi muito rica essa conversa. Obrigada mais uma vez pelo convite. E então vou aproveitar para convidar todo mundo que queira conhecer o trabalho da The Cats Systems Group para seguir a gente nas redes sociais, TheCats_BR. E foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Muito obrigado, Felipe. Eu também quero agradecer bastante a presença aqui, o convite, meu xará Felipe, participar com a Carol também foi muito bacana. Acho que foram assuntos bastante relevantes que não são fáceis, são desafios que eu acho que todos os líderes de marketing eles enfrentam hoje. Então eu acho muito legal a gente poder discutir esse tipo de ação e até ajuda a gente mesmo com novos insights, com novas ideias, e foi um bate-papo muito bacana. Muito obrigado. E o pessoal que ficou até aqui, muito obrigado a vocês também pela audiência. Siga nossas redes sociais, acompanhe o nosso conteúdo no IT Show e veja os outros episódios também. Até a próxima!